Na verdade, hoje a nossa conversa dialoga em alguma medida com a conversa que a gente teve na semana passada, que envolvia o tema da judicialização, day after, pós-pandemia. E aí, para isso, eu convidei a Mariana para conversar conosco. Você que não conhece a Mariana, compartilha a minha alma mater, foi graduada também pela UERJ, né? 20 anos. Isso. Muito embora eu tenha por lá estado muito antes que você, Mariana, devo confessar. Mas, enfim, né? Mas não faz diferença. É verdade. Muito obrigado. Você é muito gentil. Lá estivemos juntas. A Mariana é sócia do escritório PVS Advogados. E a Mariana é mediadora capacitada, cuja formação envolveu, entre outros, um período na Tulane Law School. E aí, por conta disso, também é fellow do GEMS, que é uma organização internacional que provê também esse tipo de serviços. E é diretora do CBMA. E no exercício dessa atividade de mediação, a Mariana já foi indicada pelo Leaders League de 2020 entre os melhores mediadores do Brasil. Então, vamos conversar com quem sabe, né? Para falar sobre esse tema de mecanismos de solução de conflitos postos à disposição da administração. E aí, Mariana, eu queria começar a nossa aproximação, quer dizer, nosso público em geral é gente ligada de alguma maneira à advocacia pública, ou que pretende isto, né? E aí, na semana passada, conversando sobre judicialização, eu perguntei à desembargadora Cristina Gaulia, que era a interlocutora, disse, olha, tem várias apostas sobre esse day after. Tem a aposta de que vai ter muito conflito, né? O judiciário vai explodir, e tem a aposta de que pode ser uma janela de oportunidade para que esses mecanismos de solução não judicializada ganhem mais espaço, inclusive na administração pública. Aí eu perguntei qual era a aposta dela, né? Quero saber qual é a sua. O que você acha que vai acontecer? O judiciário vai explodir ou a janela de oportunidade vai pintar? Poxa, agora eu não sei o que a desembargadora disse, né? Aí eu não falei, você viu que eu não adiantei, né? Vanessa, olha só, primeiro queria te dar boa noite aí a todo mundo que pôde tirar um tempinho para poder vir participar com a gente aí dessa conversa. Dizer que eu sou uma admiradora sua, como professora, como profissional, como advogada pública, privada. Então, é um prazer sempre muito grande estar envolvida em qualquer iniciativa que tenha o seu envolvimento também. Acho que, assim, dos dois pontos que você colocou, a minha aposta é sempre interessante fazer esse exercício de futurismo, né? Mas é claro que a gente, e aí eu por isso dou um passo assim atrás, porque na verdade a gente pensa o futuro com as nossas referências atuais. E eu acho, na verdade, que as próprias referências vão mudar, né? Mas aí isso talvez seja uma conversa para um outro momento. Mas especificamente em relação à judicialização, a minha aposta é nas duas coisas em paralelo. Eu acho que vai haver um número muito grande, muito alto de conflitos, né? Já estão acontecendo. E se a gente não aproveitar essa janela de oportunidade dos métodos de consenso nesse momento, isso vai naturalmente para a judicialização. Porque é o único caminho que a gente conhece, ou pelo menos é o caminho que a gente mais conhece, mais usa e mais se sente confortável usando. Né? Então, eu gostaria muito de acreditar que isso não vai desaguar em judicialização excessiva. Acho que muito do que a gente vai conversar aqui hoje mostra uma tendência, a meu ver, da administração pública de fato tentar mudar esse rumo um pouco. Acho que a gente ainda não chegou lá, mas a gente pode estar aí num caminho, ter uma luz aí no fim do túnel. Mas se não tiver uma mudança radical de cultura realmente, especialmente aqui de nós da área jurídica,
vai desaguar em judicialização, sim. Judicialização e provavelmente muita frustração, né? Porque a gente deve ter aí muito processo judicial que vai chegar num momento de levar, mas não ganhar, mas não levar, né? Ganhar. Aí eu queria pegar um gancho numa observação que você fez. Você disse, não, é a solução que a gente está mais familiarizado, que a gente fica mais confortável. Mas pegando o gancho também numa outra observação que também foi sua, talvez esse conforto do que virá de resposta judicial nesse momento seja um falso conforto. Porque como tudo sofreu muita mudança, né? Então uma coisa era o judiciário enfrentando determinadas questões da administração pública pré-pandemia. Como é que ele vai enfrentar pós-pandemia? Não sei. Né? Exatamente. Ninguém sabe. Eu acredito que nem o próprio judiciário não esteja ainda... Eu até me solidarizo com o judiciário. Eu acho que o judiciário deve estar muito preocupado, né? Porque a gente já vinha de um cenário, né, daqueles números absurdos, né? 100 milhões de processos, aquela continha lá que a gente sempre fala, praticamente cada processo, né, assim, né, a grosso modo, cada processo tem 2 partes, então a rigor todo brasileiro, né, teoricamente todo brasileiro poderia ser parte num processo judicial. Então a gente já vinha desses números, caiu um pouco, passou para 80 milhões. Mas esses são números que quando a gente fala no exterior, especialmente, né, as pessoas não acreditam que existe esse número de processos. Mas você começa com um advogado de contencioso de Estados Unidos, de Europa, quantos processos judiciais você tem? Especialmente Estados Unidos, vai te dizer, eu tenho 10, 8. Porque se não é a primeira forma que ele recorre para resolver os conflitos dos clientes. Né? Ele já vem de um treinamento, de uma cultura diferente. Então, claro que ele leva o processo judicial, é uma das opções que ele tem, mas não é a única e não é a primeira. Né? Então, quando a gente se apresenta com o número de processos judiciais que a gente tem, e que para a gente é muito natural. Né? É muito natural. Imagina você vai conversar com um advogado de contencioso aqui no Brasil e ele fala para você que ele tem 8 processos. Você vai ficar com pena dele, né? Coitado, fracassou. Morre de fome, claro. Morre de fome, porque se ele só tem 8 processos, o que ele faz o resto do tempo dele? Nada. Né? Então, isso é uma coisa da nossa cultura. Né? Quando a gente se transporta realmente para uma outra cultura, que, né, que lida com outras formas de resolver conflitos, 8, 10 processos faz todo sentido. Eu lembro que eu trabalhei durante um período para uma empresa cuja matriz é na Noruega e eu trabalhava aqui. A empresa aqui no Brasil fez a aquisição de ativos de uma outra grande empresa. E junto com esses ativos vieram 5.000 processos. Eles tinham em curso. E aí o tempo que a gente passava tentando explicar isso para o board lá da Noruega, porque a empresa na Noruega tinha 100 anos de existência e tinha 5 processos. Então, eles estavam apavorados e levou um tempo, na verdade, até eles se aculturarem e entenderem por que os advogados do Brasil estavam tão tranquilos de absorver 5.000 processos nessa transição, nessa fusão. Porque a gente falou, não, 5.000 processos, faz uma conta aí, são quantos empregados, isso aconteceu que não, 5.000, bota para dentro, bota para girar. Porque a gente está acostumado. Então, quando eu falo para você também da gente estar confortável, é confortável porque é o que a gente está acostumado. Né? Se aprendeu assim, se advoga assim há 10, 15, 20 anos, difícil mudar, né? Difícil parar e falar, não, agora eu vou parar, vou estudar uma coisa diferente, vou me aventurar aí em umas reuniões que eu nunca participei, não sei muito bem como é, e começar a colocar isso em prática para os seus clientes. É difícil, não é uma transição fácil. Eu mesma tenho defendido, eu acho que nós vamos ser empurrados na administração pública, vamos ser empurrados para isso. Porque você soma a possibilidade do número de litígios crescer muito, com as limitações que a gente vai ter de reposição de pessoal com a sanção do PLP 39, esse da ajuda dos estados, ele vai lá e interfere em vários dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que vão impedir a admissão de novos advogados públicos. Então, os processos vão aumentar e o número de advogados públicos não vai aumentar.
Então, assim, eu tenho defendido isso, né? Ó, tá na hora, é a janela de oportunidade, porque é isso nós vamos morrer, né? Essa é a minha percepção. Eu acho que a sua percepção está certíssima e eu acho que essa mesma percepção se aplica ao judiciário. Sim. É a mesma coisa, porque você não, né, você não tem para onde correr, você não pode recusar o caso, né? Você, como advogada pública, vai falar: olha, desculpa, isso aqui eu não vou fazer, você procura um outro colega, como um advogado privado poderia fazer. O juiz também não pode dizer: olha, desculpa, isso aqui você não ajuiza, não. Você procura um outro momento, ou vai ajuizar em outro lugar que tem menos processo. Então, assim, tem que achar uma outra saída, já que você não pode recusar, né? Não pode evitar o processo, não pode evitar o trâmite do processo, então tenta pelo menos fazer com que o processo não chegue. Né? Ou não chegue em tantos, ou não chegue sobre a matéria integral. Tem várias formas de trabalhar isso, né? Eu tenho a impressão que o judiciário ainda não se deu conta de que os efeitos vão chegar lá também, porque sempre teve uma blindagem, inclusive financeira, né? Então acho que ele ainda não se deu conta que vai chegar lá também. Mas aí, já avançando aqui né, pensando um pouquinho esses mecanismos de solução envolvendo a administração pública. Quer dizer, um grande temor, né, de qualquer instituição de advocacia pública e tal, para você usar mecanismos não judicializados de solução de conflito, é violação da impessoalidade. Né? Tem um negócio da indisponibilidade do interesse público, mas nem vou falar isso, que isso é tão bolorento, mas tão bolorento. Né? Você continuar afirmando isso. Pô, se é isso, então não pode fazer acordo em desapropriação amigável, né? Não pode fazer acordo judicial, porque o interesse público é indisponível. Né? Então isso é tão velho que eu não vou nem falar disso. Mas assim, esse tema da impessoalidade é um tema que fica sensível, né? Pô, como é que eu vou controlar que o acordo aconteça aqui, que a negociação, ou seja qual for a modalidade que a gente construa, aconteça aqui e não aconteça ali. A Prefeitura de São Paulo, que veio de aprovar uma lei agora, a Lei 17.324, de 18 de março desse ano, que institui um programa de desjudicialização, ela foi lá e tentou dar uma solução para isso. Ele disse: olha, construam critérios, não, uma espécie de um regulamento sei lá, da mediação, não sei bem como é que seria isso. Os acordos, né? Como é que você vê isso? Né? Você acha que isso é possível, isso não é possível? Isso tira a liberdade na formulação do acordo? Como é que você vê isso? Vanice, posso dar um passo atrás? Sim, claro. De repente, eu não sei o pessoal que está aqui com a gente hoje, se todo mundo conhece a fundo, pelo menos, ou conhece o que são esses métodos alternativos, né, especificamente. Então, talvez valha a pena só a gente contextualizar um pouco, porque a gente está tão acostumado a falar para públicos e para pessoas que estão já nesse meio, que às vezes a gente corta, assim, né? Claro, não, perfeito. Uma parte já pula lá para frente, mas eu acho que talvez seja interessante para a gente poder todo mundo acompanhar o mesmo raciocínio. Quando a gente está falando dos ADRs, que a gente chama, que são os métodos alternativos de resolução de conflitos, e aí, enfim, existem outras nomenclaturas, mas eu ainda sou raiz, eu chamo de ADR, que são os métodos alternativos ao judiciário. A gente tem, né, dentro deles os métodos de consenso, que é o que a gente está conversando aqui hoje, e a gente tem os métodos de heterocomposição, que são o próprio judiciário e, mais conhecidamente, a arbitragem, né? Que a gente tem uma lei aqui no Brasil. Quando a gente começa a falar dos métodos de autocomposição, é muito comum e até natural que a gente foque na mediação, né? Porque a mediação foi a primeira a ter uma lei. Então, como você falou, os advogados públicos vão ser obrigados a pensar nisso, meio que a comunidade jurídica inteira foi obrigada a descobrir o que era mediação a partir do momento em que ela passou a constar do CPC e teve uma lei própria. Né? E as coisas aconteceram meio que simultaneamente. Então, as pessoas, o meio jurídico foi obrigado a conhecer a mediação. Então, você tem uma lei, as pessoas leem, as pessoas entendem o que são os princípios da mediação, sabem mais ou menos como é que é a dinâmica de funcionamento da mediação, existem vários cursos de formação de mediadores e tal. Mas a verdade é que quando a gente fala de métodos de consenso, a gente está falando de um universo de possibilidades em que o céu é o limite. A gente não precisa ficar necessariamente dentro da caixinha da mediação, tá? Então, eu até costumo brincar quando eu falo sobre isso, se você cria um método
que funciona, né? Que as partes... Porque a gente aqui, em cima de tudo, a gente tem a autonomia da vontade das partes, quando a gente está falando de métodos de consenso. Então, se você cria um método que funciona para os envolvidos, que obviamente não é ilegal, nada te impede de utilizar esse método. Né? Eu estou falando aqui a rigor como uma particular. Eu sei que a administração pública tem as suas particularidades também. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando você fala especificamente, né, da impessoalidade, e eu, até para nossa conversa aqui, eu fui me atualizar, eu normalmente acompanho isso, mas isso é muito dinâmico, saem muitas resoluções, decretos, então eu fui até me atualizar aqui sobre o Estado do Rio de Janeiro, PGE, AGU, e eu vi que a tendência desses órgãos todos é caminhar no sentido dessa lei de São Paulo, por exemplo. E ela vem caminhando muito bem lá no início, né? Inclusive, é bacana porque ela não chama de Câmara de Mediação. Ela segue lá a nomenclatura que está na lei de mediação, né? Então, é uma Câmara de Resolução e Prevenção. Tá? É uma coisa mais aberta, mais abrangente. E chega aí nesse momento em que, de fato, ela dá uma engessada e fala, bom, mas... Tudo bem, a gente vai fazer acordo, mas tem até um termo curioso que eles colocaram na lei. Eu até anotei isso aqui. Tem que ter uma prévia análise da vantajosidade. Né? Então, e aí entra aí no que você falou, né? De ter que efetivamente avaliar critérios, parâmetros específicos para fazer acordos e tal. E aí a gente acaba verificando que é um acordo, talvez não seja um acordo da forma que a gente gostaria, com concessões recíprocas e tal, acaba sendo um acordo mais tabelado. Né? Provavelmente é o que vai sair dali. E é mais ou menos o caminho que segue a portaria da AGU, PGE aqui do Rio. Aliás, queria fazer um agradecimento especial aos meus amigos, a Renata Rufo da PGE, a Fabiana Machado também da PGE, o Roberto Rodrigues da AGU, que me atualizaram, me mandaram material para eu me atualizar. Então, aí os UERJianos unidos, todos os meus colegas de faculdade unidos pela desjudicialização. Então, quando a gente começa a ler esses regulamentos, a gente começa a ver que é mais ou menos para aí que vai se caminhar. Aí, se você está numa vibe de mediação, você vai falar, poxa, não era isso. Não é isso. A administração pública está caminhando, está indo para um caminho totalmente equivocado. Porque na mediação a gente tem os princípios da mediação, né? O mediador ele tem que ser neutro, imparcial, tem que ter um treinamento específico. Os advogados que participam da mediação, eles têm que saber negociar, não apenas barganhar e tal. Então, você tem todos os princípios da dinâmica própria da mediação. Agora, isso significa que essas iniciativas que a gente está vendo surgindo aí são inválidas? Eu acho que não. Não é mediação. Ok, não é mediação. Mas chama de outra coisa. Né? Dá um outro nome. Chama aí de uma Câmara de Prevenção e Resolução. Chama de um programa de negociação com o Estado. Programa de negociação com a Prefeitura do Rio de Janeiro, ou da onde for. Dá um outro nome. Mas eu acho que o purismo da mediação não deveria ser um empecilho a que se crie e implemente outras formas de resolução consensual, né? Você pode trabalhar de várias formas. E talvez hoje, ou pelo menos nesse momento, essa seja a única forma que a administração pública está vislumbrando, né? Pode ser que isso mude. Eu fico pensando, acho que em alguma medida, Mariana, a gente tem lá, o pessoal que é advogado público está aí na plateia, bem sabe. A gente tem as demandas de massa, que aí são coisas muito parecidas mesmo, onde aí a lógica do tabelamento das soluções pode ser factível. Olha, até aí eu, administração, posso ir. Todo mundo que tenha esse conflito, até aí eu posso ir, né? E aí, com isso, eventualmente, você diminui o número de demandas, não vai acabar, mas diminui o número de demandas e já é jogo. E você tem outras situações que aí são situações mais complexas, que eu fico pensando, vão exigir uma solução mais complexa também.
né, nesse cenário agora, por exemplo, de pandemia, você tem todos os conflitos ligados aos contratos de alta complexidade, né? Fico pensando, contrato de concessão, né? Não dá para você tabelar, ó, a tabela de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato é essa, né? E aí pega todo mundo igual, né? Mas a Exato. tabela de conflitos pequenos talvez possa ser, não sei. O que você acha? Exato. Eu acho que não dá para você criar uma regra universal para isso. Uhum, Assim como não existe uma regra universal, uhum, nem dentro da própria mediação. Eu às vezes brinco, né? A gente tem um curso de formação de mediadores lá no CBMA e toda turma nova que entra, às vezes eu faço um exercício com eles e o resultado é sempre diferente. Cada turma é diferente. Eu sempre comento isso, eu falo, vocês sabem que esse exercício aqui eu fiz com a turma tal, 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 e deu outro resultado. Ou até entre eles, às vezes se divide em grupo e cada grupo, o mesmo exercício, as mesmas informações, cada grupo sai com uma solução diferente. Então você não uhum, tem uniformidade. uhum, Mesmo você tendo a mesmíssima situação com os mesmos fatos e tal. Então, não faz o uhum, menor sentido que você, né, na administração pública, num estado, num município, você tenha a mesma solução para tudo, né? uhum, Então, de novo, talvez seja um começo, né? Então, para a gente começar a criar essa cultura de não ver, né, necessariamente o particular como um inimigo, né? Vê-lo como um parceiro, ainda mais em contratos de longa duração, como você está falando, uhum. né? Uma situação em que era um contrato que era para ser bom para todo mundo. Né? O Sim. Estado precisa, o município, o órgão público precisa daquele contrato, Uhum, precisa daquele parceiro. uhum, É, então, acho difícil você conseguir tabelar alguma coisa. Mas sim. você pode, por exemplo, como você tem em recuperação judicial, né? Você pode ter um limitador legal qualquer que você fale, Uhum, olha, eu só posso negociar até esse ponto. uhum, E assim, o resultado da mediação é um acordo, né? uhum, Da mediação sai um acordo. Então, a mediação nada mais é do que uma negociação assistida. Então, você tem uhum, um mediador auxiliando, mas, no fundo, as partes estão negociando, né? uhum, Então, assim, se a administração pública em algum momento tiver autonomia, o agente tiver autonomia para negociar aquilo, maravilha. Se não tiver autonomia, gente, ou se os acordos que se apresentarem não forem interessantes, não forem bons para uma parte ou para outra, não se faz o acordo. E uhum, aí sim leva-se para arbitragem ou para um processo judicial. Então, assim, quando a gente fala de métodos de consenso, a gente tem que girar a chave mesmo. uhum, Quando você senta para negociar, ou senta antes até de negociar, quando você vai avaliar uma situação negociável, você tem que avaliar ali seus pontos fortes, seus pontos fracos. Tem que botar na balança quanto você vai gastar se você for brigar por aquilo. Tem que uhum, botar na balança qual vai ser o seu desgaste na relação com aquele parceiro se você for brigar por aquilo. Então, tem uma série de coisas que você leva em consideração para ver se vale a pena negociar e fazer um acordo, tá?